passar aqui as orientações do nosso shiur, para quem lembra antes das férias. Bem-vindos de volta. Primeira orientação é para discutir. Tá? Se não concorda, é para discordar. Certo? Se dizia no tribunal que Deus nos livre, mas alguém ia ser condenado à pena de morte. E todos os juízes concordavam que ele tinha que ter pena de morte. Qual é a conclusão? A consequência é que não tinha pena de morte. Por quê? Porque se todo mundo concordava, então tem alguma coisa errada. Ninguém se levantou para defender o réu, então ele era abolido, ele era isentado da pena de morte, porque se todo mundo concorda, tem alguma coisa errada. Então é para discutir. E também a gente já vai começar agora o shiur, mas quem quiser se servir no meio também, por favor. O shiur de hoje é para a elevação das almas de Binyamin ben Wolf e Leibish ben Avraham Chaim Gershon. E vamos lá. Pergunta da aula de hoje é a seguinte: Faraó, aquele poderoso rei, nanico, tem um midrash que diz que ele era bem baixinho. Ele era um vilão ou não? Todo ano chega Pesach, a gente senta em volta da mesa do Seder, falamos como o povo judeu sofreu, e o faraó era alguém ruim, a gente usa adjetivos para ele. Agora a pergunta é se realmente o faraó era um vilão ou não. E talvez da aula de hoje a gente pode provar que não, que ele era uma boa pessoa. Depende, né? Porque o faraó do tempo de José foi muito bom. Ele deu até uma terra, né? Sim. José e Jacó, os filhos dele. O faraó quer dizer o quê? Não existia uma pessoa chamada faraó. Faraó quer dizer rei. Assim como em Roma tinha o César. César não era um nome. Hoje em dia virou nome, mas César não é nome. E na Rússia era o czar. Faraó é o rei do Egito. Tanto que em alguns lugares da Torá diz Faraó, o rei, Melech Mitzrayim, o rei do Egito. Na verdade, em última instância, o que a gente quer responder com a aula de hoje é se uma pessoa pode culpar problemas da vida dele ou manias por conta de traumas, pressão social, pode culpar Deus ou não. E por que a gente chega nessa questão? Porque na Torá nós lemos que veio Moshe Rabbeinu através de uma ordem divina de falar com o faraó para tirar o povo do Egito. Ele chegou pro faraó e pediu: liberta o povo judeu para poder oferecer um sacrifício no deserto, 3 dias, etc. E aí o faraó não deixou. Aí veio a primeira praga, sangue. Depois da praga, Moshe veio e falou: faraó, liberta o povo do Egito. Não deixou. Segunda praga, terceira praga. Até que lá pela 5ª praga, nós lemos o seguinte: Deus endureceu o coração do faraó. O coração do faraó ficou pesado. E a gente lê isso várias vezes. Então a nossa pergunta aqui é: se Deus endureceu o coração do faraó, inclusive quando Deus deu a missão para Moshe, falou, vai para o Egito, ele avisou, o faraó não vai deixar. Então, a gente volta para a primeira pergunta. O faraó era o vilão ou não? Afinal de contas, claramente na Torá, nós lemos que Deus endureceu o coração dele. Então, ele é culpado? Ele tinha a opção de libertar o povo do Egito, deixar o povo ir embora? Deus endureceu o coração. Será que isso é justo? Só entre parênteses, é interessante que a Torá usa a expressão Kaved Lev Paró. Kaved quer dizer pesado o coração do faraó. Mas também Kaved, para quem conhece anatomia, Kaved em hebraico é fígado. Então a gente pode traduzir diferente: fígado, coração, faraó. O que quer dizer isso? Então, nas leis de cacherização, a gente sabe que não podemos comer carne que ainda tenha sangue dentro. Como que a gente extrai o sangue da carne? Tem 2 formas. Primeiro é melichá, é salgar. Então você coloca sal grosso, até nos Estados Unidos chama sal kosher. Você salga a carne
e o sal chupa o sangue da carne. A segunda forma é pelo fogo. Então você pega, faz shritá, abate do frango. Se o frango ele não tem nenhum problema, você põe em cima do fogo e acabou, isso tira o sangue. Agora, essas duas formas a gente pode usar para quase todos os órgãos, inclusive o coração. Quem come coração de galinha pode pôr salgar ou pode pôr no fogo, com exceção do fígado. O fígado ele é mais difícil de ser cacherizado e por isso não adianta pôr sal, tem que pôr em cima do fogo. Então quando a Torá diz kaved lev paró, fígado, coração do faraó, quer dizer que o faraó se tornou alguém tão duro espiritualmente que o coração dele se tornou como o fígado, se tornou algo muito mais difícil de deixar kasher. Mas isso é só uma interpretação. O que a gente vê aqui é que não é justo chamar o faraó de cruel, de vilão. Ele não pode ser o vilão da história, porque Deus fez o coração dele ficar mais duro. Então se Deus mexeu no coração dele, ele não teve escolha. Se ele não teve escolha, então é desonesto chamar ele de vilão. Ele teve escolha. Então, mas Deus fez o coração dele também. Tudo para ele poder usar o livro. é isso, já é o spoiler da aula. Escolha. Mas a princípio, se ele não tem escolha, então ele não merece punição. Se ele não merece punição, então as pragas foram uma enorme injustiça. Não foram a justiça divina, foi só uma demonstração de poder. Deus mostrou como ele pode tudo. Obrigado. Isso em português moderno, ou português não, em inglês, se chama bullying. As pragas não foram para ele também? Sim. As pragas tinham um lado de ensinamento do povo judeu. Essa era uma das funções da praga, fazer o povo judeu nascer, conhecer Deus. Mas frente a quem estava levando as pragas, é uma injustiça, é bullying. Então eu sou forte, na verdade isso nunca aconteceu comigo, mas Joãozinho é o fortalhão da classe, é o altão, ele bate em todo mundo para mostrar que ele é poderoso. Será que Deus não fez a mesma coisa? Não é justo, o faraó, coitado, inocente, Deus fez o coração dele ser duro. Ou seja, a história de Pesach cai por água abaixo, ou mar morto abaixo. Mar vermelho, não mar morto, mar vermelho abaixo. Não é justo. Então existem algumas respostas para essa situação. A primeira delas, do Rambam, Maimônides, ele escreve o seguinte: tem nas leis de Teshuvá, de retorno, de arrependimento, que se uma pessoa ela insiste numa coisa ruim, numa má ação, então a teshuvá dele se torna muito mais difícil. Por quê? Porque ele se pôs. Existe o pecado, existe a transgressão, que a pessoa peca por aconteceu. Eu vi o que eu não devia, deixei esse pensamento afetar minha cabeça, eu fui lá e pequei, tá? Isso é um pecado que acontece 2 horas da tarde, talvez 8 horas da noite. Agora, a pessoa acorda 6 horas da manhã, falando, eu vou ver o que é errado. Isso não é o Yetzer Hara sozinho, não é um instinto sozinho. É a pessoa que está se colocando numa situação de transgressão. Então eu sei que, por exemplo, tem certas zonas de São Paulo que eu não posso andar. Por quê? Porque eu vou pecar? Não, porque aquilo é um nisayon, aquilo é um teste que me faz eu querer fazer a coisa errada. Então não é por lá que eu devo caminhar. Então Maimônides, ele diz que já que a pessoa escolhe o mal, então ele perde o livre acesso a fazer o bem. Inclusive, tem determinadas transgressões que se a pessoa insiste nelas, Deus tira a teshuvá dela. Por exemplo, está escrito que nada se para perante a teshuvá. Sempre uma pessoa pode fazer teshuvá, não existe não fazer teshuvá. Menos aquele que diz que nada se para perante a teshuvá. Por quê? Porque ele fala, eu vou pecar e depois eu me arrependo. Ótimo, Deus falou que tem teshuvá para tudo. Então para isso não tem. E isso é um paradoxo. Que se eu falo que tem teshuvá para tudo, como é possível que eu falo que tem um indivíduo que não tem teshuvá? Então a resposta, de forma bem breve, é
que se eu pequei, presta atenção, se eu pequei, porque tem tchuvá depois, então qual é o meu pecado? Esse pensamento. Eu pensei que eu posso pecar porque tem tchuvá depois. Então primeiro eu faço tchuvá desse pensamento, dessa lógica deturpada, e depois eu posso fazer tchuvá daquele pecado. Mas ainda assim o que a gente vê daqui é que se uma pessoa ele repetidamente peca, transgrede porque ele quer, a tchuvá dele não é tão fácil. Não tem como fazer tchuvá tão fácil. Deus tira dele o caminho fácil da tchuvá. E a mesma coisa que aconteceu com o faraó. O faraó, ele repetidamente no começo, ele não deixou o povo sair, não deixou de novo. Então Deus falou, você quer esse caminho? Então tá bom, continua nele. Então o que a gente vê da resposta do Maimônides é que no começo a culpa sim é do faraó. Depois não, mas ele já se tornou vilão por escolha logo no começo. Tem uma segunda resposta de Albo Sforno, que é, como o nosso querido Marcos Glikas mencionou, que Deus fortaleceu o coração do faraó não para tirar a liberdade dele, para preservar a liberdade dele. Por que isso? Uma pessoa é assaltada. Isso é infelizmente cada vez mais comum aqui na nossa cidade de São Paulo. Passa o celular. Você entrega o celular, certo? Esperamos que sim, certo? Não pode reagir ao assalto, pelo amor de Deus. Você entrega o celular. Isso foi uma opção tua? Tudo bem que às vezes os mais profissionais, os assaltantes dão uma opção, ou o celular ou a vida. Mas isso foi uma opção tua? Foi uma escolha? Claro que não, né? Se bem que, outro parênteses, a gente lê no Shema, você vai amar Hashem teu Deus, bechol levavecha, ou bechol nafshecha, ou bechol meodecha, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com tudo que você tem. Peraí, a ordem não está trocada? A alma é muito mais importante, deveria ser a última coisa. Primeiro o coração, o que você tem, teu coração e tua alma. Então a resposta é que realmente tem gente que prefere o din-din do que a alma, certo? Tem gente que até no assalto se apega às coisas e acaba perdendo a vida. Mas na prática, no assalto, a pessoa não tem opção, certo? Então a reação ao assalto que você deu, você não, que ninguém vai ser assaltado, mas fulano, ele deu o celular, ele deu a carteira para o assaltante, isso não foi a opção dele. A mesma coisa com o faraó. O faraó, se veio uma praga, e o faraó imediatamente depois da praga deixa a liberdade para o povo judeu, que seria o assaltado entregar o celular, isso não é escolha dele, isso é uma reação automática. Então, por que Deus fortaleceu o coração do faraó? Era para ele ter escolha, para ele nem se importar com as pragas. A gente lê depois da 8ª praga que os conselheiros do faraó falaram para ele: Nudnik, seu tolo, você não percebe que o Egito está sendo destruído? Eles falam, pelo amor de Deus, deixa o povo judeu ir embora, porque a lógica diz, né, a reação, não a lógica, a reação é que está tudo sendo destruído, ou deixa o povo judeu ir embora ou acabou o Egito. E ainda assim o faraó se manteve firme, por opção dele, porque a reação natural seria deixar o povo judeu ir embora. Então Nachmanides também traz esse conceito de que, por que Deus fortaleceu o coração do faraó? É para ele ter livre escolha, livre arbítrio, para ele poder escolher se ele vai deixar o povo judeu ir embora ou não. Então agora, ele era o vilão ou não? Sim ou não? O que vocês acham? Claro que sim. Foi a escolha dele também, não? Exato. Então, se ele escolheu, ele pode ser o vilão. Na verdade é. Agora ele tem um livre-arbítrio. Agora sim. Ele não ia, ele deve ser usado por pena do povo. Agora ele Tirou isso e falou: agora você decide o que você quer fazer. Então agora ele. Isso, Deus deixou o coração dele anestesiado. Olha que interessante. Hashem, você pode pedir tudo para Deus. Pode pedir dinheiro,
pode pedir saúde. Mas uma coisa que a Hassidut prega, que não devemos pedir, é temor aos céus. A gente pede no meio da reza, a gente fala no meio da reza, coloca no nosso coração vontade de estudar, etc. O entendimento, mas a verdade é que em último caso a gente não pede para Deus para transformar nosso coração. Por quê? Porque esse é um trabalho de cada um de nós. Se conta que uma vez... Nós temos que ter temor. Nós temos que ter temor. Sim, está escrito no Talmud, Kol bidei shamayim, chutz midirat shamayim. Tudo está nas mãos dos céus, menos temor aos céus. Isso é um trabalho nosso, ter temor. Conta que uma vez um rabino ele estava falando muito sobre tzedakah na sinagoga, ajudar os pobres, e aí ele resolveu rezar para isso. Então ele ficou o dia todo na sinagoga rezando, Deus, ajuda de que os ricos que não dá para os pobres, etc. Ele rezou muito. Ele chegou em casa e a esposa perguntou, como foi tua reza? Ele falou, funcionou 50%. Como assim? Falou, sim, graças à minha reza, Baruch Hashem, os pobres já querem receber o dinheiro. Agora falta os ricos quererem dar. Hashem não transforma o coração das pessoas. Isso não existe. Às vezes Hashem faz um acontecimento na vida da pessoa despertar. No Yom Kippur, por exemplo, nossa alma, ela brilha mais, então a gente sente mais vontade de fazer o bem. Mas o que acontece logo depois que acaba Yom Kippur? Caput. Aqui na cidade tem até uma balada após Yom Kippur. Quando você acabou de limpar a tua ficha, já vai... Né? E por que isso? Porque Hashem não transforma nada. A verdade é que Deus não transforma nada no mundo. Toda vez que Deus veio fazer algo, não vou falar que Deus deu errado, mas a verdade é que Deus deu a Torá no Monte Sinai, 40 dias depois, o povo estava pecando. Por quê? Porque o que vem de cima não penetra no coração. Depende de nós. Isso é um trabalho que Hashem deu para cada um de nós aplicar. Então não adianta pedir para Deus mais paciência. Vai fazer meditação. Você vai ter mais paciência. Ou tentar, pelo menos. Então aqui a gente vê como os sábios falam que, claro que o faraó, ele sim era o vilão, ele teve escolha. Hashem não queria que o faraó simplesmente reagisse e libertasse o povo judeu. Como a gente perde a nossa liberdade? Que nem o faraó, que nem aquela primeira resposta do Maimônides, a pessoa insiste no erro, ele perde a liberdade. Vícios, por exemplo. A pessoa é viciada em qualquer coisa, tá? A não ser um vício por conta de um tratamento médico. Então a pessoa tem que usar muita morfina, eventualmente o corpo acaba sendo dependente. Mas vícios normais, seja cigarro, Netflix, o que for. Como começa o vício? Socialmente, né? Meus amigos todos fumam, então eu tenho que, né? Eu não quero ser o excluído. E você sabe que está errado. Eu não sei se hoje em dia tem alguém que começa a fumar que fala que não tem problema. Na caixinha já vem desenhos e fotos terríveis, né? O Ministério da Saúde adverte um monte de coisa. A pessoa sabe que está errado. É só vape, né? Esse pessoal começou a pegar aparelho do computador e fumar o negócio. Não sei nem como funciona isso. Começa com errado. E aí começa a crescer dentro dele essa vontade, até o ponto que ele fala, eu quero parar. Tarde demais. Agora já está instalado em você essa tentação. Aí tem que fazer tratamento, e aí ou tem que levar um baita susto. Eu tenho um frequentador muito querido, que ele fumava muito, a vida toda. Aí eu vi ele no hospital, sabe, um palito, chorando. Ele chorava não da dor que ele estava sentindo, chorando por que eu fumei. Aí realmente ele saiu e nunca mais fumou. Conseguiu. Porque foi um choque muito grande. Ele achou que ele ia morrer. Mas se não acontece uma coisa assim, geralmente é muito difícil a pessoa sair de um vício. A mesma coisa, mentira. Mentira também, como começa a mentira? Se diz que
Só pode mentir quem tem boa memória. Porque para uma mentira, você tem que inventar outra. Porque, Rabino, por que você chegou atrasado? Porque eu estava trocando a fralda do meu filho em casa. Você estava trocando a fralda do teu filho? Ele estava em casa mesmo? Na verdade não, ele estava com minha esposa. Então eu tenho que agora ligar para minha esposa e avisar, olha, se alguém perguntar se eu estava trocando a fralda do meu filho, fala que estava em casa, não estava com você. Então você deixou teu filho sozinho em casa. Então a mentira, né, começa a mentirinha branca e começa a crescer. E no final, para não cair, a pessoa tem que se desdobrar em 1000. Por isso que mentira em hebraico, como é mentira? Sheker. Como escreve Sheker? Shin, Kuf, Reish. Essas 3 letras, elas não têm base. Se eu olhar como está escrito na Torá, elas têm todas terminam num ponto só. Ou seja, elas cambaleiam. Elas não têm uma base firme. Até mesmo o Shin, embora o Shin Ashkenazi tenha um pouquinho mais de base, mas ela tem uma pontinha. Então você tem que ficar segurando o tempo todo. Emet, que é verdade, Aleph, Mem e Taf, são letras que têm uma base firme. A mentira não. Como dizem, mentira tem perna curta, não é? Você tem que ficar sustentando ela. Então você começou com uma coisa muito pequena. Mas de repente, para aguentar tudo, que você tem que vai mentir mais e mais. A mesma coisa também, corrupção. Né? Como que funciona a corrupção numa empresa? É só uma notinha. É só outra. Alguém pergunta, você precisa de uma nota fria? Tal empresa faz, começa a crescer. Como que você acaba com isso? Quando alguém espertinho da empresa resolve abrir a boca, botar a boca no trombone, falar para todo mundo que essa empresa é fajuta. Aí cai tudo. Né? Não vou nem entrar na questão de corrupção do nosso querido governo. Todos eles, na verdade. Certo? Como começa? Da mesma forma que Faraó. Começou com um ponto. Faraó não quis deixar o povo judeu sair. Para ele, teria sido a melhor coisa do mundo. Qual era o medo do Faraó? Que o povo judeu se unisse a inimigos e conquistasse toda a terra do Egito. Deixa eles irem embora. Que é mão de obra barata? Deixa eles irem embora. Ele foi segurando até o ponto que isso se tornou um vício dele. Por opção dele. É verdade, uma pessoa que é viciada em qualquer coisa, fala, coitadinho, vamos ajudar. E Baruch Hashem, temos organizações aqui em São Paulo que ajudam pessoas que são viciadas. Ele é um coitado. Mas começou por escolha dele. Ele tomou a decisão. Então o que acontece? Principalmente no caso do Faraó, existe um termo que chama sequestro de amígdala. O que acontece? A amígdala é um ponto aqui no cérebro que eu não sei apontar onde fica, mas eu sei que está por aqui. E a amígdala é responsável pela reação automática, que é aquele lute ou fuja. Para que serve isso? Quando as pessoas moravam, eram mais primitivas, tinha que ter uma reação muito instantânea. Então, quando a pessoa educa a cabeça dele a reagir sempre de uma forma negativa, como o Faraó, chega um momento que ele já não consegue mais reagir àquilo. Um exemplo muito fácil desse sequestro da amígdala é o nosso estresse atual. Antigamente, qual era o estresse de uma pessoa? Vamos lá, época da fazenda, ou sei lá, 500 anos atrás, qual era o estresse de uma pessoa? Eu não acordei para ordenhar as vacas? Não sei. Hoje em dia, então a pessoa tinha estresse, tinha preocupações, mas era num ponto do dia, o trigo tá ruim, alguma coisa assim, meu vizinho quer pegar meu terreno. Hoje em dia, a gente tem o estresse constante, porque o estresse está todo aqui, no celular. Então, a nossa amígdala, ela está com problema, ela está o tempo todo em modo de reação. Esse era o Faraó. Imediatamente, você fala, judeus serem livres, imediatamente ele reagia mal. Agora, o que a gente aprende dessa lição do Faraó? Na prática. Coração é um músculo, certo? Assim como qualquer músculo do corpo, você precisa exercitar ele, certo? Você precisa trabalhar. Então, o nosso coração, a gente precisa exercitar para o que a gente quer. Se eu focar sempre em coisas negativas, como adolescente, né? Baruch Hashem tem um filho adolescente, e adolescente anda sempre de cara amarrada,
ninguém presta para ele, principalmente os pais. Ele tem razão. Eles Têm razão. Eles sabem tudo, absolutamente tudo. Então, o que o adolescente faz? Para se preservar, porque na verdade é justificado. Ele era criança, ele recebia tudo. Fez bar mitzvah, na adolescência, tem que ceder para o mundo também. Então, ele é conflitante para ele. Então, ele quer se preservar, ele se fecha. Então, o adolescente, automaticamente, eu vi isso. Você mostra a foto de alguém para adolescente. Esse aí é um schlepper. Qual é um schlepper? É um americano, você não fala nem a língua dele. Ah, mas não fui com a cara. Eles têm essa reação sempre negativa. Então eles vão exercitando isso. Por isso que é importante tirar eles desse ciclo. Porque você exercita o coração para ser negativo. A mesma coisa funciona para o bem. Tinha no Holocausto um judeu que era um chatonildo. Por que ele era chato? Não era ele chato, mas ele era um cara extremamente feliz. Sempre sorrindo. E qual é o problema disso? Que os nazistas e Marshemam não aguentam isso. É campo de concentração. Então esse judeu, ele estava sempre feliz. Ah, Baruch Hashem. E aí isso começou a incomodar os soldados. Né? Tentaram derrubar ele o tempo todo estava feliz. Até o momento que eles levaram esse judeu para o capitão. O capitão falou... Para de cantar, para de ser feliz. Ele, não. O capitão falou, tira a roupa. Ele tirou a roupa. Aí o capitão pegou um chicote, ele ficou só com a roupa de baixo, pegou um chicote, pá, bateu nas costas desse judeu, ele, ai, aí o capitão, o quê? Tá, ai, começou a cantar. O capitão estava ficando desesperado, porque isso desmoraliza ele. Falou, tira a roupa de baixo também, tira o tzitzit. Esse judeu falou, tzitzit eu não vou tirar. Tzitzit eu não tiro de jeito nenhum. O capitão falou, eu vou te matar aqui. Pegou a pistola. O judeu falou, vai me matar? Deixa eu te contar um segredo. Aqui todo mundo vai morrer. Tá? Eu escolhi morrer feliz. Por que eu vou morrer triste? Quer me matar? Me mata. O capitão mandou esse judeu se vestir, levou ele para a oficina, o escritório dele. Falou, olha, eu não estou entendendo. O que é isso? Ele falou, eu quero ser feliz. O problema do capitão é que alguém feliz no campo de concentração é uma doença para ele. Vai influenciar os outros. Ele falou, escuta, você aqui não me serve. Falou, tá bom, então me manda embora. E realmente foi o que aconteceu. O capitão deu jeito do cara fugir e sobreviver à guerra. Por quê? Porque ele exercitou o coração e está feliz. Apesar de tudo, ou por conta de tudo, ele se insistia em estar feliz. A gente vê isso também nos escritos de Viktor Frankl, como é uma decisão a pessoa sobreviver ou não. É algo que está dependente dele. Então a mesma coisa para cada um de nós. O que a gente decide, todo mundo tem um faraó dentro, né? Alguém, uma mania ruim, alguma coisa que a gente acha que não vai mudar. Primeiro que, quando a pessoa diz, eu não vou mudar, PNL, Programação Neurolinguística, ele não vai mudar mesmo. Eu tenho um aluno de Bar Mitzvah, começou recentemente, que eu mando ele ler, aí ele fala, ixi, e aí ele tenta. Falei, esse é o problema. Além desse a origem ser muito ruim, mas eu falo, você já se programa a errar. Você já fala, eu vou errar, oi vem, e aí ele erra. Apesar de oi vem ser uma das palavras mais queridas do Yiddish, né? Mas você está se programando a que tudo dê errado. Aí vai dar errado mesmo. O que nem Yiddish mame, né? Fala pro filho, se você fizer isso vai dar errado. Vai dar errado. Yiddish mame, Yiddish esposa. Né? Ela fala que vai dar errado. Não, eu já contei aqui uma vez. Dá tudo errado. Por quê? Em grande parte porque você se programa para dar errado. Então alguém aqui anda de moto? Anda de moto. Qual é uma das maiores regras quando você vai fazer uma curva e tem uma coisa no meio do caminho?
desacelera, curva, mas para onde tem que estar teu olhar? Se você fica olhando pro buraco, você vai pro buraco, né? Você tem que olhar para onde você quer chegar, porque se você olha, isso até, né, pilotando, se você olha para o lado, automaticamente você vira para o lado. Então, a lição aqui dessa paraxá é no que a gente vai focar. E tem que saber, tem que focar em coisas boas. Não pode se acomodar e falar, tá tudo bem, eu sou do jeito que eu sou, de jeito nenhum. A gente tem que exercitar nosso coração a focar em coisas positivas, a querer coisas positivas, a não sermos faróis das nossas próprias vidas e com certeza sermos pessoas muito, muito, muito mais felizes. Bezrat Hashem.